Tá, você agora rumo à sua conquista. Seja ela por posse de terras, por carros, por posição em uma empresa, seja um relacionamento, recursos ou a sua liberdade. Você, antes de sair como um louco para ocupar, o que está levando? Está levando uma mochila, uma maleta, uma bolsa, uma sacola, a sua mente, o que você tem, quais são as ferramentas, os recursos que você usará diante do inimigo que deseja impossibilitar a sua conquista. Eu posso te aconselhar em algo, leve a sua língua profética para ter a declaração, a sua confissão verdadeira. Estamos na semana da conquista da terra e cada dia dessa semana você está sendo forjado, você está recebendo algo do Senhor para que essa conquista seja efetiva. Nós estamos no mês de janeiro, o mês mesmo da nossa concordância com a palavra, da dimensão profética de uma palavra revelada e hoje manifestando os caminhos para a nossa missão impossível, que é governar a nossa língua. E quem você é na história? Você é o falador que passa mal ou você é aquele que tem as palavras proféticas, que vai viver o melhor dessa terra? É isso aí, eu sou a pastora Thais, estou sempre aqui no nosso Sábado Mission, levando e compartilhando com você uma palavra para a sua missão, para que você possa estar mesmo debaixo de algo que te preserva. E o que te preserva é a palavra do Senhor, porque ela nunca volta vazia. E no dia de hoje, nós vamos falar muito sobre a língua. E eu comecei essa palavra pesquisando, matando as minhas curiosidades de como funciona, como é a anatomia da nossa língua, quais são as funções que ela tem e qual é a conexão, por que Tiago falou tanto desse músculo, porque a palavra fala tanto disso, dá tanta importância ao nosso falar, ao nosso profetizar, ao nosso anunciar. Então é exatamente isso que você vai entender hoje, qual a sua responsabilidade com a sua língua, o que você precisa dizer, como vencer essa missão impossível de governar algo tão pequeno, mas tão poderoso. Que o Senhor ele te fortaleça, que Ele traga mesmo entendimento à sua vida e que você seja ministrado poderosamente por essa mensagem em nome de Jesus. A nossa língua é um músculo e esse músculo é responsável por 3 funções principais. Pela nossa mastigação, então a nossa língua inicia todo o processo de mastigação, guiando e moldando os alimentos até que a gente ingira e faça toda a digestão. A segunda função da nossa língua é sensorial. Ela percebe a conformação, a dimensão, a textura, a temperatura e o sabor dos alimentos. Então, através desses sensores que nós temos nas divisões da nossa língua, ela vai percebendo e classificando o que é cada coisa, se é azedo, se é amargo, quais são as características daquele alimento que nós estamos moldando, modulando. E a terceira função, ela é responsável também na fala. Então, fala seus formatos e posições, articula as palavras durante a fala. Por isso que muitas vezes a gente fala que aquela pessoa ela tem a língua presa, porque a língua também ela é responsável por aquilo que é a emissão do som. Durante a nossa fala, ela está fazendo a articulação e assim moldando aquilo que nós estamos emitindo. Tá, mas você deve estar se perguntando por que eu comecei essa palavra trazendo exatamente os aspectos da língua, o que tem a ver com a conquista da nossa promessa, entender as funções e o foco que tem esse músculo. Só um minutinho que eu vou te explicar no decorrer dessa palavra. Eu quero primeiro poder falar aquilo que é a ação do inimigo, Quando nós estamos debaixo de uma palavra, quando nós estamos mesmo definindo e afinando o nosso espírito, a viver algo, a ouvir, ter mais sensibilidade, a buscar algo, o inimigo, ele sempre vai construir cenários para impossibilitar essa conquista. Ele é ótimo na construção de cenários, Ele não mudou nada porque ele não consegue criar nada, mas ele combina aquilo, com o que você ouviu, com o que você viu, com o que você acha, aquilo que você duvida, e ele cria um cenário totalmente
oposto, totalmente contrário àquilo que é a palavra de Deus. Então, nesses cenários, ele vai o quê? Te escravizando, ele vai te moldando, até o ponto que você passa a duvidar e crer naquelas mentiras. E nós sabemos que o final de toda mentira é a morte. Crer nas palavras do diabo, crer nos cenários do inimigo, é estar caminhando mesmo para um abismo, estar caminhando para a morte. Mas que você hoje possa perceber que nesse caminhar dessa missão, debaixo desse envio, você tem nos seus pés a palavra do Evangelho. E essa palavra, ela é verdadeira e ela vai construir o caminho de acesso para a sua conquista. Então, o inimigo, o maior inimigo das nossas conquistas é a nossa própria voz discordante da promessa. Então, diante dos cenários que o inimigo cria, ele vai fazer com que você, em algum momento, declare algo contrário àquilo que é a sua promessa. Que você profetize, que você discorde. E esse ano, debaixo do mover, da concordância, tudo que sai da nossa boca é muito importante, porque o Senhor fala que nós temos a autoridade de ligar e desligar as coisas, e fazemos isso através da nossa boca. É assim que construímos e assim que vencemos os cenários que o inimigo ele cria. E essa semana eu orei por uma mulher que veio até a igreja, e quando eu olhei para ela, assim, o Senhor me deu uma palavra, me mostrou o cenário que ela estava vivendo, e eu comecei a profetizar na vida dela e desligar as situações. Ela começou a chorar, a se emocionar muito, e eu falei para ela, é exatamente isso, né? Como o pior cenário é discordar com a nossa voz, com o que percebemos do Senhor. E eu fui falando para ela que o pior cenário não é o que as pessoas constroem para nós. O pior cenário são aqueles que nós aceitamos e construímos com a nossa própria palavra. Então, de se sentir rejeitado, aí você declara aquilo. De se sentir que você não se encaixa, de que você não pertence mais, que você não sabe fazer aquilo. Quando você declara, você está colocando mesmo um X naquilo que é a sua eleição, a sua capacitação, e colocando um check naquilo que são os planos e desígnios de Satanás. E quando eu estava ministrando isso para a vida dela, eu comecei a anotar, né, para poder compartilhar aqui com você, que nós precisamos ser vigilantes. Vigiai e orai. A nossa vigilância não vem somente daquilo que é a percepção dos meus olhos, a percepção que é a minha visão, as imagens, inputs que eu vou colocando no meu cérebro, mas também nos meus pensamentos, também na minha fala, como eu estou falando com os ambientes, como eu estou falando com as pessoas, como eu estou falando com o ambiente que eu sou, como eu estou falando com os céus que estão abertos, como eu tenho falado com o Senhor. Tudo isso é muito importante. É tão importante que Deus ele criou tudo através da sua palavra. A palavra de Deus vai dizer que Jesus é o verbo, e o verbo é a própria palavra. Então, na sua criação, em tudo que ele foi formando, e tudo que ele faz em nós, ele faz com a palavra. Ele emite do seu trono, ele emite dos céus, ele emite as nossas vidas todos os dias uma palavra. E nós recebemos e respondemos a essas palavras. Por isso que você precisa estar vigilante, porque o inimigo vai querer o quê? Vai querer invalidar o seu testemunho por aquilo que você mesmo fala. E essa semana eu tive uma experiência também com o Raul, qual a gente estava falando sobre alguma circunstância, ele me perguntou algo e eu confirmei de forma negativa. Depois ele validou aquilo e eu confirmei novamente. E fui para a igreja. E aí estou lá na igreja e veio a consciência. Eu não posso ligar. Eu não posso ter concordância. Eu não posso invalidar o próprio testemunho que eu carrego. E é muito louco porque depois eu fui ver o tema dessa palavra, era exatamente essa, eu governar a minha língua. Então não é só você que passa por isso, nós também que estamos ocupando esse altar, estamos aprendendo do Senhor a como comunicar através do mover, que eu disse na semana anterior. O mover vai nos ensinar a perfeita comunicação e esse mover vai afinando as nossas vidas em uma medida. Então se abra para viver essa medida, se abra para ganhar do Espírito essa consciência, porque existe um caminho para você desligar também. E nós voltamos para casa, eu falei, Raul, eu quero conversar sobre isso, eu concordei com isso, mas eu quero desligar isso diante do mundo espiritual, porque eu não vou invalidar o testemunho que nós carregamos. Isso é encontrar concordância, é o Senhor falar na sua mente, é o Senhor falar no teu espírito, te trazer consciência, clareza, luz, e você saber como agir
e reagir, e voltar quando precisar voltar, e falar novamente quando precisa ser dito. E não tenha vergonha. O inimigo, ele também quer colocar essa máscara, essa roupagem de uma vergonha. Não, eu já disse, agora não tem como reverter isso. Existe sim, sempre, um caminho de reversão. Rompa com o ego, porque carregar o ego, sim, é cenário de uma missão impossível, porque a missão é o fluir. A missão é o perdão com o irmão. A missão é a marca da nossa concordância. E para concordar, alguém vai ter que renunciar. E para encontrar aquele ponto de concordância, os dois vão precisar renunciar. Para quê? Para ter concordância com o propósito do Senhor. Por isso que nós somos submissos. Quando a palavra vai dizer a figura do casamento, ser Cristo e a igreja, e a mulher ela ter essa submissão sobre o homem, é exatamente essa marca de uma igreja submissa ao cabeça. Nós somos submissos à palavra do Senhor, somos submissos àquilo que é uma direção dos céus, em nome de Jesus. Então, o poder de construir está em nós mesmos. Porque nossa voz é nossa assinatura no mundo espiritual. Ligue e desligue os cenários que o inimigo não consegue controlar. Concorde com a sua voz, que você vai viver a sua promessa. Você que está assistindo essa ministração agora, declare: eu concordo com a minha voz, que eu vou viver a minha promessa. Concorde com você mesmo, concorde com o Senhor e viva a visão que governa a comunicação. Tudo que ligo é com meus lábios e tudo que desligo também é com os meus lábios. Que você possa viver essa marca poderosa em nome de Jesus. Em tudo isso é muito impossível para a alma, porque a alma não vai querer se humilhar, a alma não vai querer renunciar, a alma não vai querer se expor, a alma não vai querer encontrar o caminho de concordância. Então, se na alma eu não consigo levar esse jogo, se na alma eu não consigo gerar esse resultado, significa que o caminho é pelo Espírito, porque sempre foi pelo Espírito. Não somos corpo, alma e espírito, somos espírito, alma e um corpo. Temos essa alma vivente, e tudo isso dentro de um corpo, mas o que somos verdadeiramente é o nosso espírito. Nós somos o nosso espírito. Por isso que é impossível, a missão é impossível se for vivida na alma, mas a missão ela é totalmente possível aos que creem, que vivem dos seus caminhos de fé, caminhos debaixo do mover desse espírito. Então saiba concordar com a sua voz para uma conquista poderosa na sua missão, em nome de Jesus. E para começar aqui a palavra, né, tudo isso, esse papo aqui, eu separei aqui duas pessoas, dois espíritos que carregavam o mesmo propósito, a mesma responsabilidade, a mesma missão, assim, né, vamos colocar dessa forma, mas que governaram de forma totalmente diferente. Um governou no espírito, com a marca do espírito, com soberania, e outro governou totalmente na sua alma, com marca de uma prepotência, de um ego. E dentro desse cenário, nós vamos encontrar aqui os efraimitas e sua forma, né, tempestiva de agir, e também Gideão e Jefté. Então a gente vai ter essas três figuras, que foram dois líderes em Israel, que lidaram de forma diferentes com os homens da tribo de Efraim. Então Gideão e Jefté tiveram que lidar, tinham um relacionamento com o povo, com os homens da tribo de Efraim. E como eu disse, governaram de forma totalmente diferente. Então na primeira situação acontece com Gideão. Logo depois dele vencer os midianitas e trazer livramento a Israel, os homens da tribo de Efraim reclamam com ele por não terem sido convocados para a guerra. Mas ele os abrandou com a sua palavra. Então lá em Juízes 8, nós vamos acompanhar exatamente essa passagem e ver qual foi o governo de Gideão, como ele lidou com toda aquela situação. Então Juízes 8, do 1 ao 3 diz assim: então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que nos fizestes, que não nos chamaste quando fostes pelejar contra os midianitas? E contentaram-se fortemente com ele. Porém, ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventuras, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer?
Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, que pude eu fazer comparável com o que fizestes. Então, com falar-lhe esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. É muito louco porque Gideão, diante dessa situação, poderia responder de qualquer forma, poderia colocar eles no lugar deles, como muitas vezes a gente pensa que precisa ser feito. Mas ele usou aqui do fruto do Espírito. Como você classifica as coisas? Olhando para o fruto. O fruto, uma das características desse fruto é o domínio próprio, é a mansidão, é a benignidade, é a bondade do Senhor, é a retidão. E ele foi reto para com o povo de Efraim. E ele não se justificou, ele colocou os fatos como foram e acalmou, abrandou, né? Trouxe a paz, trouxe a concordância entre eles. Só que Jefité, diante da mesma situação, em uma outra ocasião, também como juiz de Israel, teve que lidar com a mesma atitude dos efraimitas. Então os efraimitas vieram diante dele, também questionaram porque ele não chamou, né? Só que ele respondeu de forma totalmente diferente. Sua maneira de falar com eles e lidar com a questão foi bem diferente de Gideão. E o resultado foi uma tragédia nacional. Uma guerra civil que custou a morte de mais de 40 mil pessoas. E isso nós vamos encontrar em Juízes 12, do 1 ao 6, que vai dizer assim: Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefité: Por que fostes combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. Jefité lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes das suas mãos. Vendo que não me livrastes, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subistes hoje contra mim, para me combaterdes? Ajuntou Jefité todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque estes disseram: Fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: Quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: És tu efraimita? Se respondia: Não, então lhe tornavam: Dize, pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o chamavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42. É muito louco porque Gideão, com a sabedoria, conseguiu abrandar o coração dos efraimitas e evitou o derramamento de sangue. E Jefité se viu na obrigação de se defender e sustentar o seu direito e causou um grande banho de sangue. É muito louco porque nós falamos em dezembro, no ano anterior, né, que foi o mês anterior também, no ano do fundamento apostólico, que teve a marca em dezembro exatamente essa, de um governo. E governar não é a gente justificar as coisas, não é a gente usar do nosso ego, da nossa posição. Soberania é algo totalmente contrário a tudo isso. E Gideão, ele soube ser soberano, ele soube encontrar no meio dos reinos, no meio daqueles povos, no meio dos homens, uma concordância. Ele conseguiu construir um caminho de concordância. E nós temos esse poder de construir entre as pessoas, de mediar as relações, trazendo sempre a concordância, a convergência. Jefité foi totalmente contrário a toda essa palavra. Ele trouxe totalmente uma discordância, trouxe morte a todo aquele cenário. Mais de 42 mil pessoas foram mortas por aquilo que ele usou, pela obrigação que ele sentiu de justificar, de colocar.
E quantas vezes, né, nós nos sacrificamos o povo, nós nos sacrificamos as pessoas, sacrificamos nossa família, porque não sabemos frear a nossa língua, porque não sabemos encontrar concordância no nosso falar. Concordância com o quê? Com aquilo que nós somos, aquilo que tem sido pregado e ministrado durante essa semana. Mas nós desejamos murmurar, nós desejamos reclamar, nós desejamos tantas coisas contra aquilo que realmente nós deveríamos desejar e exercer. Então exerça na sua vida, através dessa referência, através desses dois espíritos, uma concordância. Encontre a concordância com aquele que está contigo. Encontre a concordância com aqueles com que você responde, em nome de Jesus. E esses são os pontos, né? O que rouba de você a conquista completa não é o seu esforço, sua capacidade ou a sua unção, mas a vigilância dos seus lábios. Então você não é roubado porque você não tem força, porque você não tem capacidade, porque você não tem unção. Você é roubado por aquilo que você fala. Porque você pensou errado, você falou errado. E isso nós estamos caindo, e nisso nós estamos pecando. Então coloque um guarde. Vigie o que você fala, vigie o que sai da sua boca, em nome de Jesus. Porque sai vida e sai morte. O que te derruba são seus sentimentos de justificativa, de acusação, o seu ego. Conquistar com essa bagagem é impossível. É impossível você conseguir avançar com todo esse peso. E que seja mesmo agora o momento dessa sua renúncia, da sua reflexão, do Espírito falar contigo e te limpar de todas essas marcas em nome de Jesus. Para concluir aqui o nosso culto, essa palavra, eu quero profetizar na sua vida 3 marcas que estão relacionadas às 3 funções da nossa língua, né? A mastigação, a percepção sensorial e o nosso falar. Então, a marca da nossa mastigação está de ruminarmos a palavra de Deus. Eu lembro que quando eu ouvi essa palavra a primeira vez, ruminar, foi lá na África do Sul com os irmãos da vida da igreja, onde lá dentro do Bucafé eles sempre falavam, tinha muitos livros, muita coisa, tudo que te cercava era exatamente para falar da vida da igreja. E eles falavam, guerreira, a Lu dizia, guerreira, a gente precisa ruminar a palavra. E eu questionava, o que é ruminar a palavra? E em Salmos 34:8, todos vão saber que a minha vida é rodeada de salmos, porque o Raul é um salmista, tudo que a gente fala, tudo que a gente vai conversar da palavra, ele sempre joga um salmo. E muito louco porque os salmos, provérbios, Tiago, sempre vai trazer muita ênfase, muita força naquilo que é o nosso falar, aquilo que tem a importância do nosso falar, do nosso pensar, de como colocar as coisas, de como superar as inconstâncias, né, que tem a nossa alma, as aflições que sofre a nossa alma e tudo mais através de um espírito. E o Salmo 34:8 vai dizer assim: provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. O Raul, ele sempre canta, né, esse salmo. É bom, o Senhor é bom. E o provai, o bispo, ele nos ensinou que a origem do provai no hebraico é exatamente isso, é você gastar tempo degustando, saboreando, digerindo, mastigando, né? E só que cada vez mais nós estamos nesse mundo frenético. Tudo é uma correria. Aqui você tá, tô aqui na correria. Tô gravando, tô falando isso, vou dar entrevista aqui. Eu tenho que escrever isso. Tantas atividades que nós perdemos o hábito de provar das coisas, ruminar daquilo que nós estamos recebendo, porque a primeira função vai ser exatamente essa do alimento, né? Ele não vai logo para o meu estômago saciar a minha sede, não. Eu vou ficar com ele aqui, eu vou ficar sentindo, saboreando, triturando com os meus dentes. E todo esse processo que eu tenho aqui é o processo que eu preciso ter com a palavra de Deus. Então, a nossa língua vai moldar essas palavras. E ruminar é dar tempo. Vamos gastar tempo em um processo de levar essas palavras a uma realidade. Então, não receba logo do Senhor e queira já falar. Recebi essa exortação, vou falar. Não, rumine aquela experiência. E ontem eu estava conversando com a Wellen,
no final do culto, né? De alguns sinais que o Senhor está me dando em relação a alguns estados, em fazer missões, em ter essa questão da denúncia do altar. E eu estou farejando tudo isso, estou buscando do Senhor. E ela perguntou, você já falou com o bispo? Eu falei, não, porque eu gosto de ter a experiência de ruminar o que o Senhor está falando comigo, né? Nós criamos dentro de nós essa urgência, emergência de receber e já pá! E nem sempre. Existem momentos, existem experiências, existem palavras, existem circunstâncias que vão ser ditas, que vão ser anunciadas, que vão ser colocadas. Mas primeiro eu preciso digerir, eu preciso entender, eu preciso levar isso para o meu cérebro, eu preciso informar ele o que eu estou mastigando, o que eu estou modulando, qual é a forma que isso vai ter, o que vai saciar. E esse é o papel. Provai e vede. Você só pode ver, você só pode constatar, você só pode validar que o Senhor é bom depois que você prova, depois que você gasta tempo com Ele, depois que você gasta tempo com essa palavra, depois que você vive esse processo, que você mastiga, que você molda isso. Aí sim, você vai poder classificar que o Senhor, Ele é bom. E o meu desejo com esse culto é que você rompa a impossibilidade que existe na sua alma e viva no teu espírito e desfrute no seu espírito dessa experiência de provar do Senhor e de ver que Ele é bom, e ver que existe uma realidade nessas palavras. E porque a marca sensorial da percepção, né, é onde vamos classificar as experiências. Então você está validando, você está classificando. Nada mais é que uma classificação. Você está classificando cada experiência, cada circunstância. E o Salmo 119, o que é o maior, o versículo 103 vai dizer assim: quão doces são as suas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. E é muito louco porque as divisões da nossa língua, exatamente, ela vai identificar o sabor que aquilo tem, né? O nosso paladar. Por isso, quando a gente toma um café muito quente, fala que queimou, né? Ali as papilas sensoriais da nossa boca, queimou o que era o discernimento, o que iria discernir, é azedo, é amargo, isso é picante, isso é doce, isso é salgado, queimou, se perdeu. E é muito louco porque o Covid, ele veio trazer mesmo para os nossos sentidos, aquilo que nós temos de forma sensorial, veio trazer mesmo uma grande confusão. Eu mesmo estou aí mais de 1 ano já, sem ter definição do meu olfato e do meu paladar. E você vai perdendo a sua fome. E eu entendo que isso é uma guerra, né? Isso é um cenário mesmo de um ataque. Porque Ele quer atacar aquilo que é uma fortaleza do Senhor dentro de mim. Porque eu vou sim discernir os altares. Porque eu vou sim encontrar, farejar os altares. Eu vou ter uma classificação perfeita. Então, na sua alma, você pode ser atacado. No seu corpo, você pode ser atacado. Mas no seu espírito, você é fortalecido. E você vai ser fortalecido ao classificar que quão doce, né, são as palavras do Senhor ao nosso paladar. Mais que o mel à minha boca. Essa experiência, essa classificação vai te trazer satisfação. E que em nome de Jesus você viva a satisfação do Senhor em tudo aquilo que você receber, em tudo aquilo que você estiver modulando, em tudo aquilo que vai ser ainda anunciado, que venha primeiramente uma satisfação. Então, não uma sensação, uma realidade. Não classificação, nossa classificação é essa: o impossível é possível, porque a classificação é espiritual. Perdi o olfato, perdi o paladar, o meu corpo perdeu. A minha alma vai ficar insatisfeita, mas o meu espírito eu ganhei, porque o Senhor está aguçando no meu espírito coisas novas, Ele está afinando no meu espírito coisas novas. Então a sua classificação, ela é espiritual. Classifique bem, como Gideão classificou. Gideão soube classificar as coisas, soube como comunicar as coisas. E esse é o nosso desafio nessa missão: governar o que estamos recebendo, classificando. Então, cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, porque você classifica errado, você fala errado, você emite errado, salgou tudo.
salgou o doce, já era. E a marca da fala é a marca completa, né? De quem recebe, medita, classifica e anuncia. E o Salmos 45:1 vai dizer: de boas palavras transbordam o meu coração, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Então, na sua língua existe uma precisão, porque se ela é o que está anunciando, ela está modulando a sua fala e todas as coisas que envolvem o seu anunciar, quer dizer que você está emitindo uma palavra, e a palavra ela é penetrante, ela vai dividir uma experiência almática de uma experiência espiritual, ela vai dividir as fragilidades da sua alma e a fortaleza do teu espírito, ela vai te ajudar nessa classificação de dar a outros direção, de trazer paz, de trazer concordância aos cenários. E é muito louco, porque a nossa língua com essa precisão é a marca exatamente dessa palavra penetrante. Por isso, o que anunciamos? Anunciamos Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é a boa nova que eu e você vamos anunciar. E a marca das possibilidades nessa missão existe quando eu anuncio Jesus. Quer falar de alguém? Fale de Jesus. Quer falar de algo? Fale de Jesus. Quer falar de algum acontecimento? Fale de Jesus. Fale de Jesus em você. Fale de Jesus nos cenários. Fale de Jesus no meio das pessoas. Fale de Jesus o tempo todo. Enche a sua boca de Jesus. Enche o seu paladar dessa palavra maravilhosa em nome de Jesus. E a marca desse salmo, que eu gosto tanto quando o Raul canta, porque fala que a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Existe habilidade naquela escrita, existe precisão naquela escrita, existe uma sensibilidade naquela pena, e essa é a marca da nossa língua. E Provérbios 12:18 vai dizer assim: alguém cuja tagarelice é como portas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Você vai usar a sua língua para cura. O que nós vamos anunciar, como nós vamos governar? Com a marca de uma cura poderosa. Porque o missionário que vai, aquele que é enviado, que está debaixo de uma palavra, vai para anunciar as boas novas. Vai para exortar aquele que está desanimado. Vai trazer sim um ânimo novo. Porque a exortação não é para deixar o teu irmão caído, envergonhado, nu, enfermo. Não, é para deixar o teu irmão com um ânimo novo. Um ânimo novo no Senhor, de receber uma palavra, de ser mesmo abraçado em nome de Jesus. Essa palavra ela vai te trazer direção, porque a palavra do Senhor traz para as nossas vidas conselho. Então todas as vezes que você anunciar essa palavra, você está trazendo exortação, você está trazendo conselho, você está trazendo concordância. E que esse seja a marca do seu falar. E é muito engraçado, porque sempre quando vão falar de nós mulheres, falam que nós falamos demais. Falamos pela culatra, falamos até pelos cotovelos. E sempre vai colocar essa marca sobre a mulher, de que a mulher não pode parar com outra porque vai falar muito, vai falar da vida de todo mundo e não sei o quê. Só que a mulher sábia de Provérbios 14 também é a figura da igreja, né? E em Provérbios 14 vai dizer que a fama daquele homem era repercutido pelo caminhar daquela mulher. Por aquilo que ela fazia, por aquilo que ela colocava suas mãos, por aquilo que ela falava, por aquilo que ela edificava. Então isso significa que a fama de Jesus está no meu falar. Eu não preciso defender Jesus, eu preciso falar de Jesus. Se eu falo das obras maravilhosas de Jesus, se eu falo da Bíblia, se eu falo dessas palavras que têm a vida eterna, eu estou construindo um testemunho e eu estou fazendo a fama de Jesus nessa terra. E que o seu governar sobre a sua língua tenha essa marca poderosa em nome de Jesus, de fazer Jesus famoso, de fazer Jesus conhecido em toda a terra e em todas as nações. Esse é o desejo do meu coração, levar essa palavra, ter uma palavra na minha boca. E eu vivi uma experiência no culto da virada, né? De consagrar mesmo a minha comunicação ao Senhor. E diante de tantas situações, de tantos falatórios, de discórdia, de situações que desgastam, eu conversei com o Raul e eu falei com ele:
diante desses cenários que muitas vezes uma pessoa se volta contra a outra e às vezes você está naquele mesmo cenário porque você trabalha junto e você tem que mediar isso. Eu tomei uma posição no meu espírito, o Espírito Santo falou comigo e eu falei isso, eu compartilhei isso com o Raul, de que nós não temos que tomar partido. Nós não temos que defender um ou defender outro, ou justificar um ou justificar outro, não. Nós temos que defender o quê? O nosso altar. Defender a palavra que nos foi entregue. Ruminar isso e anunciar. Então o que eu vou defender? Eu vou defender aquilo que eu falo de Jesus. Eu vou defender aquilo que eu estou recebendo e que eu preciso anunciar. E essa precisa ser a nossa marca de comunicação. E Tiago, ele fala muito sobre a língua, né? Porque ele estava aconselhando. A carta de Tiago era um dos irmãos de Jesus, conviveu com Jesus, recebeu referência de Jesus, de como falar, de como não falar, de como se comportar, de como não se comportar. E ele aconselha a igreja ali, como viver em uma sociedade pagã. Como viver no mundo, né? No meio de pessoas que vivem um reino totalmente diferente. Porque ali, né, a marca da igreja não estava falando para crente. Ele estava aconselhando aqueles que estavam... ele estava aconselhando crentes da palavra, para cristãos que tinham tido uma experiência com Cristo, que tinham recebido o Espírito, mas que continuavam no meio de pessoas que eram pagãs, que tinham princípios totalmente diferentes, tinham fundamentos totalmente diferentes, viviam por outras regras e leis e todas essas loucuras. Que qualquer semelhança é mera coincidência, né? É a realidade das nossas vidas e a realidade da nossa missão. Só que ele usou boa parte ali das suas instruções para falar da língua, porque ele sabia que era um testemunho que nós tínhamos que entregar. Nós precisávamos vigiar, e nós precisamos vigiar o que nós falamos, para que outros se convertam a esse evangelho, para que essa mensagem verdadeira chegue até os confins da terra. E essa missão, ela é nossa. E Jesus, né, era conhecido, Pedro anunciou que só ele tinha palavras de vida eterna, e que possamos ser reconhecidos nas nossas casas, no meio das nossas famílias, nas igrejas, nos trabalhos, aonde estivermos, que nós temos uma palavra de vida eterna. Sempre vamos carregar isso em nome de Jesus. A palavra de Jesus é vida e espírito, e que você também seja anunciante, saia a anunciar, saia a predicar essa palavra. O seu ID seja essa marca de colocar nos ambientes e diante das pessoas exatamente isso, a vida do Senhor Jesus, a marca do teu espírito e da sua soberania. Mas parece muito simples para você que está falando, parece muito simples de ouvir, mas é muito difícil na prática. Mas é um exercício. Se a nossa língua é um músculo, exercite esse músculo. Como você tem exercitado a tua fé, exercite ao mesmo tempo o seu vigiar, o vigiar da sua língua em nome de Jesus. Então, em dias difíceis, que você não sabe como responder, que você não sabe como falar, como comunicar, que você não está avançando, que você não pode avançar, mas também você não quer retroceder, se cale. Rumine do Senhor, porque Ele está comunicando. Busque essa comunicação com o Senhor e fale no momento certo, em nome de Jesus. Então, sua língua reflete a sua vida. E eu quero orar pela tua vida, quero orar por aquilo que você vai mesmo tomar como um compromisso diante do Senhor, após esse culto, você e Ele, através dessa oração, da consciência que você vai ganhando, daquilo que sempre te perturbou e perturbou outras pessoas, que você sempre é conhecido por ser grosseiro, sempre por falar atravessado, sempre falar o que pensa. Nem sempre você tem que falar o que pensa. Guarde, vigie, busque do Senhor a melhor comunicação, como fazer o seu irmão florescer, como florescer nessa palavra também. Então, tudo isso não é uma confissão positiva, mas é a confissão da verdade, é a confissão do seu louvor. Faça das suas palavras um louvor ao Senhor. Não as reclamações, não a murmuração, mas uma adoração. Coloca a sua dor em movimento. Viva a marca dessa adoração. Não é falar, ai, coloquei uma musiquinha, ai, tá tudo certo, tá tudo lindo, um mar de rosa. Não é confissão positiva.
Confesse a verdade que você carrega e que você recebe todos os dias. Esse altar todos os dias tem enviado até a tua casa, tem enviado até o teu espírito uma palavra de vida. E aqueles que se lançam a essa palavra, vivem. Não tem como não viver, e que suas palavras possam mesmo desenhar o seu futuro profético, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos que estiveram conectados através dessa transmissão, que estão entendendo aquilo que eu estou comunicando, aquilo que o meu espírito comunica, aquilo que o teu espírito comunica e testifica. Não sou eu que convenço, Senhor, daquilo que está bem ou não está, da comunicação certa ou não. É o teu espírito que nos afina mediante ao propósito que carregamos. E só o Senhor sabe, só o Senhor mesmo tem revelação de quem nós somos. E nós somos a sua imagem, a sua semelhança. E não permitimos que o inimigo use de nossa comunicação, Senhor, para destruir e para discordar com aquilo que o Senhor tem edificado em nós e na tua igreja. Nós concordamos, Senhor Jesus, que somos essa imagem, que somos essa semelhança, e por isso também vamos criar os novos cenários pelo poder da nossa fala, pelo poder das nossas palavras que são sementes. Nós trazemos a existência, Senhor, dos solos férteis que vão receber das nossas palavras. Cada ambiente, Senhor, que vamos denunciar as obras do inimigo, que vamos exortar, que vamos aconselhar, que vamos acolher em nome de Jesus. Que, Pai, o Senhor possa não só visitar os meus irmãos que se conectaram, mas estar com eles todos os dias, porque essa é a nossa maior promessa, a promessa da Tua presença conosco, do Teu Santo Espírito conosco, que possamos viver e nunca estarmos distantes, e nunca nos sentirmos distantes, mas sempre presente contigo e do Senhor presente conosco, em nome de Jesus. Que os meus irmãos recebam dessa palavra e vivam dessa palavra, um mastigar, Senhor, um ruminar, um provar poderoso de Ti, em nome de Jesus, uma percepção, porque a Tua palavra diz que nós vamos crescer em conhecimento e percepção, que possamos mesmo perceber e ter uma sensibilidade nova da Tua voz, do Teu agir, do Teu falar, do Teu tocar, do Teu colocar, do Teu extrair, de todas as coisas em nome de Jesus. Que possamos ter também uma marca poderosa e completa daquilo que é o nosso falar. Queremos anunciar, Senhor, que o Senhor está voltando. Queremos trazer mesmo a marca das boas novas, porque não vai passar. Essa mensagem não vai se passar. Essas palavras não vão passar até a consumação do século, Senhor, elas continuam eternamente. E essa é a marca que desejamos anunciar, palavras de vida eterna. Que o Senhor seja conosco, mesmo afinando as nossas vidas e trazendo uma superação em tudo aquilo que foi uma marca de vergonha, tudo aquilo que foi uma marca mesmo de impossibilidades, estão agora quebradas em nome de Jesus. Essa missão ela é possível porque caminhamos com a marca de um Espírito, somos soprados para as nações, somos soprados para posições novas, e que o Senhor possa mesmo colocar agora na nossa caixa de ferramentas um falar preciso e profético. Construímos o nosso cenário, o nosso futuro profético, tendo concordância com os céus, sabendo que ele sempre está aberto e sempre há um caminho em Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Fique com essa palavra poderosa. Fique com o Senhor que é poderoso e que vai alimentando e afinando a todo tempo em nós. Que o Senhor ele te abençoe, que você possa consagrar também a sua oferta, tem todos os dados aqui nesse vídeo. Consagre as suas sementes, consagre as suas palavras, faça um voto pela sua comunicação, pelo que o mover vai trazer à sua vida, em nome de Jesus. Amanhã é um domingo poderoso, 3 cultos, às 9, às 11 e às 18. Venha na rua 9 de julho, 533. Você não é um convidado, você é parte de tudo isso. Você é da família de Deus, você é da nossa família. E eu sou parte de quem você é parte de quem eu sou. E eu concordo sim com o futuro que o Senhor tem para você. Que você possa viver dessa abundância em nome de Jesus. Amém, amém.